Olá, boa noite, paz do Senhor. Nós estamos começando mais uma vez Paz e Vida na sua casa. E hoje o tema que nós vamos falar é um tema que é bem atual. Nós vamos falar sobre medo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler versículo 18, a partir do versículo 7, a palavra de Deus aí em 1 João, ela fala sobre a natureza de Deus, né, que Deus é amor. E aí ela vai falando, João vai falando sobre amarmos uns aos outros, porque o amor é de Deus, quem ama é nascido de Deus, conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse texto fala muito, fala a respeito de perdão, fala a respeito de uma série de coisas. Mas hoje nós vamos nos ater aqui nesse versículo 18, que diz assim, que esse amor, o amor de Deus, não há medo, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Ou numa outra versão, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Então, olha só, o tema da nossa reflexão de hoje é que o medo pressupõe castigo, o medo pressupõe tormento. Então nós vamos entrar por esse tema que é bem atual, porque hoje está todo mundo com medo, vários tipos de medo, né? Tem gente com medo da pandemia, gente com medo das finanças, onde é que vai parar a nossa vida financeira, como é que vai ficar. Nós já estamos chegando aí perto do final do ano e a gente vê o governo falando em suplementação desse auxílio emergencial de R$ 200 por família, que é pouco, mas é melhor do que nada. Mas algumas pessoas vão se atendo a esse medo, vão ficando com esse medo de várias coisas, né? Medo da saúde. Tem algumas pessoas que temem a respeito de relacionamento, outros temem a morte, outros temem perder o emprego e assim por diante. E nesse tempo que nós vivemos, nós estamos envoltos, muitas pessoas estão envolvidas nesse medo. Agora há pouco no jornal passava a respeito de um casal de Sorocaba que foi passar a lua de mel em Cancún, e Cancún experimentou um forte vento, né, uma tempestade muito forte, um furacão lá, e eles, no meio da lua de mel, tiveram que sair do hotel onde eles estavam e ser acolhidos numa escola pública, recebendo água, comida, tudo da população ali, né? E eles falaram que ficaram com muito medo. Então a gente tem mudança climática, esses dias a gente vê esse calor enorme que está fazendo 37, 40 graus, e os meteorologistas dizendo que essa mudança climática ela vai ser muito mais expressiva quando a gente estiver no meio nesse mesmo tempo, em meados da primavera do ano que vem, vai ser muito mais expressivo, muito mais forte, o sol vai estar mais quente, né? Os rios, o rio Piracicaba está quase sem água, então estão baixando os níveis dos rios, e toda essa situação que nós estamos envolvidas nesse século XXI vai gerando uma certa preocupação, vai gerando medo. E o medo, ele é uma emoção, e é uma emoção terrível, né? Porque a gente fica paralisado, né? E o medo, essa emoção do medo, ela literalmente
paralisa a pessoa, né? E em João 4,18, aqui onde nós lemos, fala que se temos medo é porque tememos o castigo, que a gente teme o tormento, teme aquilo que pode nos acontecer. Eu lembro uma vez, eu era bem pequena ainda, e a gente nós dormíamos em 5 num quarto só, porque nós somos em 6 filhos, e a gente dormia em 5 num quarto só. E tinha um guarda-roupa dentro do quarto, e a minha irmã estava trabalhando num tapete de macramê, que era vermelho e branco. E tinha um boné, um chapéu, alguma coisa em cima do guarda-roupa. De madrugada eu acordei e eu tive a impressão de que tinha um homem ali dentro do quarto. Eu fiquei paralisada, eu não conseguia me mexer na cama, não conseguia chamar ninguém, não conseguia sair, não conseguia chorar, eu cobri até o meu queixo, assim, puxei o lençol até meu queixo e fiquei paralisada. E quando o dia clareou, eu fui ver que era um tapete, um chapéu, né? Lê do engano. Então o medo, ele realmente paralisa as pessoas, não deixa a pessoa enxergar e não deixa ela caminhar para onde ela deve ir. E os crentes não estão isentos dessas coisas, desses medos, né? Eles estão sujeitos também a todos esses problemas que nós falamos, a saúde, a perder o emprego, a ter problemas financeiros, etc. A gente está suscetível a esse tipo de circunstância. Mas qual deve ser a diferença entre o cristão, entre o crente e aquele que teme o Senhor e aquele que não teme o Senhor? O crente, ele conhece o bom pastor. O cristão, ele conhece o bom pastor, não é? E Jesus Cristo, quem tem Jesus Cristo, não precisa ser superado pelo medo ao atravessar qualquer um desses vales da vida, qualquer circunstância adversa dessa que nós falamos, porque nós temos a confiança que o bom pastor, ele está ao nosso lado. Então, quando a gente chega, se a gente tem convicção, se a gente tem fé no Senhor, quando a gente chega numa dessas circunstâncias ou perto de um vale desses, a gente faz como Moisés, né? Em frente ao Mar Vermelho. A gente olha para o mar, sabe que tem as montanhas de um lado, tem um exército vindo do outro, não tem para onde fugir. Então a gente vai, marcha em passos firmes e fortes, enfrenta o mar e atravessa e passamos bem porque o Senhor está conosco. O Salmo 23, no versículo 4, ele diz o seguinte: mesmo quando eu andar por um vale de trevas ou morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou, numa outra versão, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A primeira coisa que a gente deve pensar, que a gente deve ver, né, ainda que o medo esteja nos cercando, esteja tentando nos paralisar, a primeira coisa que nós devemos perceber, olhando para esse trecho do Salmo 23, versículo 4, é que o vale da sombra da morte é um lugar de passagem, não é um lugar aonde nós vamos ficar, não é um lugar aonde nós vamos fazer a nossa habitação, fazer a nossa morada. Se a gente pensar no pastor e seu rebanho, a gente vai ver que o pastor, ele levava o rebanho de um lugar para outro para pastar. E esses movimentos de mudança, sair de um lugar e ir para outro para procurar verdes pastos, ele envolvia passar por vales estreitos, passar por lugares que não eram lugares confortáveis de se passar com as ovelhas, não é? Podiam ser lugares estreitos, podiam ser colinas altas, irregulares, muitas vezes cheias de perigo, em potencial. O sol muitas vezes queimava
né, com o seu calor forte naqueles lugares, atravessava pelos penhascos íngremes daqueles lugares ali, muitas vezes em meio no deserto, e muitas vezes o ambiente estava envolto em escuridão. É lógico que esse tipo de coisa pode acontecer na nossa vida. Os vales, as colinas altas, os penhascos, lugares íngremes, tudo isso pode acontecer e vão acontecer em certa altura da nossa vida, né? E talvez você esteja em um agora. A maioria de nós estamos num vale agora, porque nós fomos encurralados dentro de casa com essa pandemia, né? Nós fomos empurrados para ficar dentro da nossa casa. Algumas pessoas perderam o emprego, outras pessoas perderam o negócio, que era o negócio da família, para poder viver, para poder sobreviver. As escolas fecharam, os supermercados ficaram restritos, todas as coisas ficaram muito restritas e nós fomos sendo fechados numa circunstância. E a notícia que a gente tem hoje é 7 meses depois desse grande isolamento social, desse isolamento nacional, né? E parcialmente global, porque alguns países já saíram da pandemia, já estão vivendo em normalidade. As notícias que a gente tem são notícias muito ruins, de violência aumentando, pessoas se suicidando, aumentando o caso de pessoas cardíacas e vários outros tipos de doenças. Então tudo isso é um vale, é um lugar íngreme, é escuridão, é uma situação que causa medo, mas nós temos o Senhor Jesus, que é o bom pastor, e é dele que o Salmo fala, é dele que o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me protegem, a tua vara e o teu cajado me consolam, porque o Senhor realmente ele está conosco, não é? Talvez a sua situação seja um pouco mais confortável, mas você comece a perceber que você está indo para um vale. Mas o que nós devemos perceber em qualquer dessas situações é que o Senhor é o nosso guia. Jesus Cristo é o nosso guia. Ele é o nosso pastor, ele é o meu pastor e ele é o seu pastor. Vales acontecem ao longo da vida, um após o outro. Depois de cada topo de montanha, há um vale. Uma coisa é certa, nós devemos olhar para o Senhor, olhar para Deus, olhar para o nosso pastor, fixar os nossos olhos nele, porque é dele que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem o nosso socorro. Jesus ele nunca disse que a nossa vida seria uma vida só de verdes pastos, mas ele disse, né, no mundo, em João 16 ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas não fiquem desanimados, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele venceu e é ele que está conosco. É esse o nosso bom pastor, é ele que está conosco para a gente atravessar os vales, as montanhas, as colinas altas e íngremes, né? Então hoje o nosso apelo é para que a gente não se torne como aquelas ovelhas espalhadas em uma colina tentando descobrir qual é a direção para correr, não é? Muitas vezes a informação ela é benéfica, mas muitas vezes ela não é benéfica e ela traz muita desinformação. E muitas pessoas se apegaram na informação da mídia com relação a essa pandemia e ao momento que nós estamos vivendo. E estão agora curtindo o seu medo, curtindo uma situação terrível, não é? Estão aterrorizadas. E o próprio medo dessas ovelhas que estão aterrorizadas não permite que elas encontrem saída. Então a primeira coisa que nós devemos pensar é que o vale ele é passageiro, ele não é permanente, e que nós temos
um refúgio, nós temos um abrigo, nós temos o Senhor a quem nós devemos nos apegar. Segunda coisa que nós devemos perceber aí no Salmo 23, versículo 4. Quem nos guia no vale da sombra da morte é o nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança, a nossa esperança, ela deve estar sempre enraizada em Deus, enraizada no Senhor. A nossa esperança, diz a palavra de Deus, não será malograda, porque ela não é numa coisa vã. Nós não estamos esperando no governo Trump, nem no Bolsonaro, nem na OMS. A gente não está esperando, a gente não tem esperança em nenhum desses lugares. Mas a nossa esperança é o Senhor. O nosso versículo mais conhecido da Bíblia é o Salmo 23, né? O texto da Bíblia que muita gente conhece é o Salmo 23. E o Salmo 23, ele nos ensina, né, através dele, que nós somos ovelhas do Senhor e ovelhas do seu pasto. Deus quer nos usar, Deus quer usar a igreja para mostrar ao mundo quem Ele é. Como nós reagimos a esses momentos difíceis que nós passamos na vida, seja na pandemia ou fora da pandemia, nós estamos testemunhando ao mundo qual Deus nós servimos e quem é o nosso Deus. Existem todos os tipos de vale, mas eu quero dizer uma coisa: o Senhor, o nosso pastor amado, Ele nos lidera e nós passaremos por todos esses vales, não é? E talvez você conheça, já tenha passado por algum desses vales e já tenha testemunho de que você realmente pegou na mão do Senhor e conseguiu atravessar por esse vale. E nós temos o vale da doença, o vale da solidão, o vale da dor, o vale do sofrimento, o vale do desemprego, o vale da falta de moradia, o vale da perda de uma habilidade ou de um talento, o vale da morte de alguém que você amava muito ou que você amou muito. Esses são vales que nós não temos controle sobre eles, mas o nosso pastor está nos liderando e é Ele que nos fará atravessar por qualquer tipo de vale porque nós devamos passar, não é? É o nosso bom pastor, Jesus, o nosso amado Jesus. Não fique paralisado, né? Não fique atemorizado, né? Mas coloque o seu pensamento no Senhor, endireite os seus pensamentos, né? Entre em linha com a palavra do Senhor e faça com que os seus pensamentos eles sejam guiados pelos princípios que estão na palavra de Deus e por aquilo que está na palavra. Muitas vezes a gente vê tanta gente, tanto crente sofrendo, tanto crente batendo a cabeça, tanto crente temeroso, e não precisava ser assim, né? O profeta Oséias, ele diz na sua palavra que o povo de Deus, ele peca, o povo de Deus erra por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento é justamente porque não se observa a palavra de Deus, não lê a palavra, não estuda a palavra, não vê o que o Senhor está falando. Billy Graham diz que se a gente conseguisse viver uma promessa do Senhor por dia, nós viveríamos 84 anos abençoados. É ano para mais de metro, né? Nós não vamos, se a gente começar a usufruir das bênçãos do Senhor hoje, muitos de nós não vai chegar a alcançar mais 84 anos de vida, não é? Então, o importante é que a gente se apegue ao Senhor, que a gente se una a Ele, que a gente não fique paralisado, não deixe o medo te paralisar, porque o Senhor é capaz de fazer você passar por superar todo esse tipo de barreira que se levanta, qualquer barreira, não é? O coronavírus, ele é um vírus difícil, é desconhecido, não é? A gente está vendo aí que, pelo andar da carruagem, muitas pessoas vão ser cobaias de vacina,
de medicamento e de uma porção de coisa. Mas olha só, se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver que lá no Egito, quantas pragas que foram enviadas e que o povo de Deus passou por elas sem ter sido tocado, sem ter sofrido por aquelas pragas, mas porque obedeceram a Deus, colocaram a sua confiança, a sua esperança no Senhor, passaram por qualquer tipo de praga. A gente reclama de uns mosquitinhos, né? Ou dos pernilongos agora no calor, e por causa dessa calor melado que a gente está aqui, por causa dessa temperatura alta que nós estamos vivendo. Agora imagina passar por uma praga de moscas. Você não podia sair, que você era atropelado pelas moscas. E as outras que foram uma pior do que a outra, não é? E conseguiram passar por causa da obediência. A palavra de Deus diz: olhe para o Senhor, olhe para Ele, olhe para a palavra, olhe para os ensinamentos do Senhor, e não será malograda a sua esperança. A sua esperança vai ser satisfeita, porque está fundamentada na palavra do Senhor, que é verdade de verdade, né? Então não fique estagnado, pegue na mão do Senhor, Ele está do seu lado, a promessa é essa: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se você está passando por um vale, pegue na mão do Senhor e atravesse por esse vale, segurando na mão do Senhor Jesus Cristo. Terceira lição que nós aprendemos aqui: nós precisamos ser uma referência para outras ovelhas quando elas passarem também pelo vale da sombra da morte. Caminhe em direção ao pastor para que as ovelhas caminhem com você, para que elas te vejam e ande junto com você. Seja uma testemunha verdadeira, seja alguém que confia e que mostra que confia verdadeiramente na palavra do Senhor. Certa vez Deus falou assim: olha, esse povo, ele me adora só de boca, só com os seus lábios, né? E não devemos ser assim. Ainda mais nos momentos que nós estamos vivendo, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Nós temos que nos ater à palavra de Deus e deixar ela brotar no nosso coração. E não adorar o Senhor só de lábios, né? Ou seja, não falar eu sou crente da boca para fora, ou eu vou numa igreja, ou eu sou um ministro disso, eu sou um ministro daquilo outro. Muita gente tem um cargo, tem um nome, é somente membro de uma igreja, mas definitivamente não faz parte do exército do Senhor Jesus, porque de verdade não crê nele, só crê da boca para fora. Quem crê no Senhor procura ver, procura verificar o que o Senhor fala na sua palavra, andar de acordo com a palavra, viver de acordo com a palavra e mostrar para as pessoas que é possível viver no século 21 de acordo com a palavra de Deus e ser tremendamente abençoado. O que nós vemos no Salmo 23 é que o salmista não ficou no vale da sombra da morte. Ele continuou escrevendo e ele disse assim, não temerei o mal, porque tu estás comigo. Ou não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Sabe aquela hora da noite que dá a impressão que tem alguma coisa no seu quarto rondando, que faz os seus pelos ficarem em pé, ficarem arrepiados? Segura na mão do Senhor, né? Davi diz, eu não temerei o mal, porque tu estás comigo. O Senhor é luz, e onde há luz, as trevas não podem prevalecer. E quando você anda com a luz, quando você anda na luz, isso significa que o Senhor está com você. A palavra de Deus, lá no Salmo 119, tem um versículo que diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Certa vez estudando a respeito desse salmo, eu vi um estudo que naquela época
eles tinham um sapatinho, parecia aqueles sapatinhos turcos, pontudinho na frente, e ele tinha uma haste, e nessa haste era pendurada uma luz, porque o povo não tinha carro naquela época, não tinha lanterna, não tinha farol, né, para eles se guiarem. Então, quando eles precisavam andar à noite na escuridão, eles colocavam esse sapato para alumiar o caminho, para eles não tropeçarem, não caírem no buraco, não tropeçarem em lugar nenhum. Por isso o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E hoje continua sendo assim. Não é? A palavra de Deus, é lógico que a gente não vai usar um sapato com uma lâmpada, apesar que o mundo está tão virado que se você usar um sapato desse é capaz de você lançar uma moda aí, né? Mas o que a palavra de Deus está querendo dizer é que ela ilumina a maior escuridão que possa existir, o vale da sombra da morte por onde a gente vai passar. A palavra de Deus é luz que ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa vida, e o Senhor está conosco, não é? Então, em qualquer tempo, seja com pandemia ou sem pandemia, o Senhor está conosco. Nós devemos colocar isso na nossa mente, na nossa cabeça, estudar de verdade a palavra de Deus, não é? É bom você usar todos os protocolos de higiene e saúde que estão colocando, o álcool em gel, a desinfecção das mãos com a lavagem com sabão. Isso não é só em época de pandemia, em todo o tempo a gente deveria fazer. Mas a gente deve pensar numa coisa, que não é no álcool em gel, não é no sabão que você está lavando a mão, não é na máscara que você está usando, não é ali que está a libertação e a proteção para a sua vida. A sua libertação, a sua proteção, ela consiste no fato de que o Senhor realmente está com você. E eu fico imaginando quando Jesus voltar e quando ele começar a passar o tempo em que nós vivemos, né, mostrar um filminho da nossa vida, e a gente vai ver de quantas coisas o Senhor nos livrou, não é? De quantas coisas terríveis o Senhor nos livrou. E talvez que fossem mais terríveis do que a pandemia que nós estamos vivendo, não é? Do que esse tempo que nós estamos vivendo, não é? Mas você tem que ter uma coisa em mente, que a sua esperança, a sua salvação e a sua libertação, ela consiste em que o Senhor está com você. O salmista diz que a vara e o cajado de Deus são as coisas que o confortam, não é? A vara e o bastão de Deus, eles têm várias formas, vem de formas muito diferentes, né? A vara é para correção e o cajado é para conduzir, né? Então nós somos consolados e dirigidos pela vara e pelo cajado do Senhor. O apóstolo Paulo, certa vez ele escreveu: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Será que nós estamos, é aí que está o nosso coração no dia de hoje, entendendo que o viver é Cristo e que o morrer é ganho? Porque nós somos salvos pelo Senhor, não é? Então confie no Senhor Jesus Cristo, né? Para que o mundo veja que a situação ela pode ser a pior situação que o mundo possa enfrentar, mas você não ficou aterrorizado, nem entrou em pânico, porque a sua esperança está no Senhor, o Criador dos céus e da terra, e em Jesus, o bom pastor, aquele que te guia com a sua vara e com o seu cajado, aquele que está com você todos os dias da sua vida. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fechamento do tempo. O Senhor estará conosco, até o dia em que Ele virá buscar a sua igreja, e nós estaremos ali junto, no meio daquela multidão de pessoas que subirão nos ares para encontrar com o Senhor, não é? Então,
pense que qualquer crise que você passou, qualquer crise pela qual você esteja passando, essa crise, ela não serve para te afastar do Senhor, mas ela serve para fortalecer a sua fé, para que você creia cada vez mais que você tem um Deus que é amor, não é? E o texto que nós começamos aí diz assim, é que esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo, ou lança fora todo medo, como está naquela música da pastora Ludmila Febre. Se temos medo é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Então abra o seu coração a partir de hoje para o Senhor e diga para o Senhor, Senhor, eu quero abrir o meu coração, eu quero experimentar plenamente o amor, que é esse amor que é Deus, que é a natureza de Deus, o amor de Deus. É esse amor que vem de Deus, o amor ágape, o amor verdadeiro, aquele amor que, sabe, que não aceita troca, aquele amor que não faz nada pelo merecimento, não é? Aquele amor que não barganha nada. É esse o amor que vem de Deus. E quando a gente experimenta plenamente o amor de Deus, é o que o apóstolo João está dizendo. Quando a gente experimenta plenamente o amor, nós não temos medo, porque nós não temeremos o castigo. Não temeremos. Certo dia, numa dessas pregações de domingo, e talvez você tenha acompanhado pela live ou mesmo no culto presencial na igreja, nós falamos a respeito dos profetas, dos seguidores de Jesus. Nós falamos aqui o texto que está em Hebreus, no capítulo 11, onde tem os heróis da fé, né? Ali fala de cada morte terrível que eles passaram, não é? Mas diz assim, olha, Hebreus 11, versículo 13, fala assim, ó, todos eles morreram na fé e não receberam todas as coisas que lhes foram prometidas, avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Por quê? Porque nós iríamos, depois da morte e ressurreição de Cristo, experimentar a recompensa que o Senhor falou. Eles reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo, não é? Então, eles passaram, aqui diz também, olha, deixa eu achar aqui, ó, levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha, fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Imagina só o que essas pessoas enfrentaram, né? E aí se aplica o texto lá de 1 João, que nós lemos, 1 João 4, versículo 18, que diz, né, que o perfeito amor
afasta todo o medo. Imagina essas pessoas sendo levadas para os castigos a que eles foram submetidos. Se eles não tivessem o amor ágape, o amor de Deus, eles teriam sucumbido, mas eles experimentaram plenamente o amor de Deus, porque eles não temiam, eles conheciam o Deus que é amor. Então, meus amados irmãos, nós não devemos temer o castigo, não é? Se a gente tem medo, diz aqui o texto, é porque tememos o castigo. Nós não devemos temer, porque o Senhor está conosco. Diz o Salmo, a tua vara e o teu cajado me consolam, não é? E Davi disse que ele ainda não temeria o mal, porque o Senhor estava com ele. Então essa deve ser a nossa oração, esse deve ser o nosso desafio, esse deve ser o foco da nossa vida, experimentar plenamente o amor de Deus, esse amor que lança fora todo o medo. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor esteja com você hoje e todos os dias da sua vida. Amém? Eu queria fazer uma oração bem curtinha com você, né? E se você pode, você fecha os seus olhos, se não, pode ficar de olhos abertos mesmo, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós estamos vivendo, como o Senhor bem sabe, em tempos difíceis, tempos de medo, tempo de vales, de colinas altas, tempo de vales de diversos nomes, como nós mencionamos aqui, vale de solidão, vale de dor, vale da morte, vale de sofrimento, vale de falta de moradia, vale de falta de emprego. Muitas pessoas estão passando por diversos tipos de vale. Senhor, nesta noite nós queremos depositar a nossa confiança no Senhor, Pai, porque nós cremos, conforme está escrito na Tua Palavra, que o Senhor está conosco, não é? E nós não temeremos, como disse o salmista ali, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra que nos ensina a segurarmos na Tua mão e caminharmos em frente, olhando para o alto, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, é onde a nossa esperança está firmada, é onde, Senhor, nós podemos enxergar uma luz que permite que nós enxerguemos o caminho através dessas montanhas íngremes, dessas colinas altas, desses vales sorrateiros e dessas escuridões, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pela Tua Palavra e pelo Teu amor que é derramado em nossos corações. E é por causa deste amor, conforme está escrito na Tua Palavra, que a nossa esperança não é malograda e nós podemos confiar plenamente em Ti. E é isso que nós queremos fazer, colocar o nosso coração diante do Teu altar e confiarmos plenamente do Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Domingo que vem, dia 11, será o primeiro culto de aniversário da Missão Paz e Vida. Nós teremos o apóstolo Vilmar da Campo, daqui de Mojimirim. Ele estará ali trazendo a palavra, uma palavra abençoadora. São 36 anos de missão, da fundação da Missão Paz e Vida. E você é o nosso convidado. Se você puder, esteja lá junto com a gente para estarmos cultuando ao Senhor, prestigiando a palavra que virá do céu através da vida do apóstolo Vilmar da Campo. Na segunda-feira, dia 12 de outubro, é o dia do aniversário da missão. No dia 12, a missão estará fazendo 36 anos. É feriado no Brasil porque é dia da padroeira, mas nós estaremos ali no Templo da Missão Paz e Vida, na Avenida Carlos Braga de Faria, número 527, trazendo a palavra do Senhor e fazendo uma grande festa, porque na verdade até aqui o Senhor tem nos ajudado.
E nós temos uma promessa, a promessa que Deus deu para Israel em Oséias 14, versículos 5 ao 7. É a promessa que é o tema desse aniversário da missão. E é a promessa que é para a nossa vida e para a sua vida também. Então esteja junto conosco e nós faremos um grande culto ao nosso Deus, a Ele que é a nossa esperança, a Ele que é o nosso amado pastor, não é? Eu conto com você. Se você já frequentou a Missão Paz e Vida, participou em algum tempo de alguma coisa da missão, se você nos conhece o trabalho da missão, segunda-feira não é dia de culto nas igrejas. Se você não tem trabalho na sua igreja, você é nosso convidado especial. Nós estaremos ali mostrando o trabalho de 3 gerações dentro da Missão Paz e Vida. E você é o nosso convidado especial. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a santa comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família, hoje e para todo sempre. Amém? Até lá então, espero ver você em breve. Um abraço, em nome de Jesus.